Fala aí, seus dependentes, tudo bem? Demorei tanto pra postar um vídeo que até cabelo tá crescendo, barba tá crescendo. Enfim, meu nome é Douglas, tenho 21 anos e agora são meio-dia e 10. E eu queria trazer um assunto muito importante nos dias atuais e que eu tava com um debate mental que acabei trazendo pra fora pra outras pessoas e fazendo questionamentos para outras pessoas pra me ajudar a entender o que é ser homem. Qual é o papel do homem na sociedade atual? E como. Qual o papel do homem na sociedade, né, de modo geral, porque o papel do homem anteriormente é o mesmo papel do homem de hoje, a princípio. E como que os homens estão se comportando nessa nova geração? Nessa geração que está vindo, a geração Z que está se criando o homem, né? Que é a minha geração, que tem 21 anos, que tem 18, que tem 19, 20, até 25 anos, 26, 27. 27 já começa uma outra geração, concorda? Então eu quero conversar um pouquinho sobre a masculinidade, que é um assunto que vem rondando o meu ano inteiro. Não é à toa que a minha palavra do ano, todo ano eu coloco uma palavra para me guiar, e esse ano eu coloquei homem, a palavra. Vocês podem ver num outro vídeo. Para alguns pode parecer engraçado, mas para mim é algo muito mais sério. É, o pessoal aqui tá se divertindo na rua. Então vamos lá. Ahn, eu perguntei pra. Primeiramente, pras gurias, pras mulheres do meu grupo de jovens da igreja, tá? Eu perguntei pra elas o que é um homem, quais são os princípios, e eu adorei as respostas porque vão muito ao encontro do que eu penso. Vamos colocar significado pra isso então. Homem, ele foi ele foi criado em Gênesis, na Gênesis dele, ele foi criado para ser pai. Meu WhatsApp. Ele foi criado para ser pai. O pai, deixa eu mutar esse WhatsApp aqui. O pai, ele é o cara que passa a confiança, que traz a segurança, que protege, né? Protege a família, protege o filho, protege a esposa. É o cara que bate no peito, que assume a responsabilidade, a sua própria responsabilidade, né? É o cara que serve os outros. Aí a mulher entra também no papel de serviço, só que são dois serviços diferentes e ao mesmo tempo parecidos, com objetivo, com os mesmos objetivos, mas de formas diferentes, né? Ele é o que dá o exemplo pro filho. Então o filho ele tem que se apoiar na identidade paterna dele. Se ele se apoiar na identidade materna dele, mais na materna do que na paterna, ele acaba se tornando um pouco mais afeminado. E isso são estudos, né? E um homem, bom, um homem, o casal de forma geral, né? O casamento, ele é de Deus, né? Uma unidade de Deus. Então, os dois se tornam um a serviço de Deus. E o homem, aí, vou dizer assim, ele traz os recursos, ele busca os recursos, e a mulher, ela ambientaliza, ela organiza de forma metafórica, ela organiza o ambiente com esses recursos, tá? O homem ele traz a ordem, ele impõe limites, né, para o filho ou para outras pessoas, enfim. A mulher, ela é mãe, ela é a árvore que dá o fruto da vida. Ela cuida, ela dá amor. O homem também, tá? O homem também tem que cuidar, também tem que dar amor. Só que em relação à maternidade, né? A mãe ela tem uma proximidade muito maior, né, nessa questão. E ela serve, ela é de Deus também, ela dá exemplo para a filha. Então a filha vai ter que se apoiar na identidade materna dela. E claro, os dois vão ter que ser influência pro filho, tanto pra filha também, né? E ela organiza o ambiente, né? Eu tinha anotado no meu quadro aqui uma definição. Os caras aqui na rua passando.
uma definição aqui no meu quadro que é exatamente sobre isso. Eu no começo do ano eu defini essa ideia, né? Eu vou esse ano eu vou estar voltado para entender o que é ser homem, porque chegou na minha idade, né? 21 anos já está na hora de começar a criar maturidade e ir para frente, fazer acontecer, né? Já buscar buscar o mundo, certo? Então aqui lá eu já colocado, né? O homem ele assume sua própria responsabilidade, ele bate no peito, ele faz acontecer, ele conserta o que for preciso. Ele que bota a mão na massa para consertar. Ele serve os outros, ele busca soluções sem reclamar, porque criança reclama, adulto resolve. Então alguém tem que ser o adulto da sala para colocar ordem nisso, né? E buscar uma solução. Ele traz a segurança, ele traz confiança e é pai. E é muito engraçado como o mundo gira em torno disso, né? Antes eu achava que era algum tipo de energia que eu despendia disso, mas na verdade comecei a entender uma força muito maior, que é chamada de Espírito Santo. É uma força muito maior que. Cara, o mundo ele rege pra isso, mano. Ele rege pro que tu busca, né? E o Espírito Santo trabalha muito forte nisso. Buscando Deus cada vez mais, tu começa a entender coisas que tu não entendia. Isso é muito bonito, tá? E outra coisa que eu gostaria de comentar sobre ser homem também, que foi uma coisa que uma mulher lá do grupo de jovens da igreja comentou, que é o homem ele é cavalheiro. Então o que é o cavalheirismo, né? Eu anotei algumas coisas aqui. Educação e cordialidade, vou botar nos dois, né? Educação e cordialidade, não necessariamente só com mulheres, né? Com todos, né? Com homem e com mulheres. Então, esse ser uma boa pessoa com todo mundo é ser um homem gentil, um gentleman, né? Saber se portar diante as situações. Então, cada situação exige uma forma com que você precisa se comportar, né? Então, eu poderia dar diversos exemplos, né? Mas são ambientes e ambientes. Você precisa se comportar conforme esses ambientes. Se você está sozinho com a sua esposa, se você está em comunhão com amigos, né? E, enfim, tem todo um tipo de ambiente, né? Um homem, um cavalheiro, ele precisa saber ouvir, ele precisa saber zelar. O que é o zelar? Eu diria que atos de serviços como abrir a porta para a pessoa, puxar a cadeira ou pegar uma cadeira para as pessoas se sentarem. Tá todo mundo em pé conversando, pega uma cadeira e começa a se sentar. E por que eu falo isso? Esperar a pessoa e não deixar ela sozinha. Eu comento isso porque eu quero compartilhar uma história com vocês. Eu vim trazendo essa reflexão já há muito tempo, né? E o mundo ele traz oportunidades. Cara, tá na tua cara a oportunidade, tá na tua cara e você fracassa. E você falha, né? E o mundo te dá mais uma oportunidade e você falha, você não enxerga essa oportunidade. Por que eu tô comentando isso? Recentemente, na verdade há alguns meses já, a oportunidade vem batendo na porta e eu não tô abrindo ela. Eu não tô abrindo ela. A casa tá fechada e a oportunidade tá querendo entrar, sabe? Mas não entra. Era mais ou menos umas 2 da manhã e a gente tava saindo da igreja, né? A gente tem um grupo de jovens, a gente conversa bastante, a gente joga jogos e a gente tava indo embora, tava a hora de ir embora. Tava meio com sono assim, mas isso não é desculpa, tá? É um fato, eu tava com sono. E uma responsável pela chave tava fechando a igreja. A gente todo mundo saiu e ela ficou lá pra fechar a igreja. E quando eu fui ver, né, quando ela comentou o seguinte, nossa, vocês homens não esperam, como é que é? Não são cavalheiros, não esperam, né? A mulher aqui, ela tava fechando aqui a porta e todo mundo deixou ela sozinha. E quando eu olho pra trás, tá as mulheres sozinhas lá, esperando ela fechar a porta, e os homens tudo indo embora. Tudo indo pro seu carro, e eu sendo um deles, né? Eu tava indo com o carro junto com um amigo meu pra pegar carona. Eu olho pra trás e eu. Nossa, não acredito. Daí, mano, deu um clique. Deu uma girada de chave na minha cabeça. Surreal. Surreal, assim, que. Eu não consigo nem explicar, sabe? Só que. Parece que não foi o suficiente, né? Porque
tu vê outras oportunidades. As pessoas estão em pé conversando e eu só vejo uma outra mulher do grupo de jovens da igreja também puxando a cadeira pro pessoal se sentar. E eu pensei, não, cara, mais uma oportunidade que eu deixei passar. E era só ter feito isso, sabe? É difícil pros homens enxergar essa oportunidade. É uma coisa tão simples, mas ao mesmo tempo é difícil, porque a sociedade ela tá se criando numa tradição muito, numa cultura muito distraída das coisas. Não tá prestando atenção no ambiente, não tá presente no ambiente, não tá presente no presente. Pô, isso me abala, cara, isso me abala. Mas, ao mesmo tempo, é um toque, é um aviso e são oportunidades batendo na porta, tá? Para você ser uma pessoa mais gentil, mais ligada nas situações. Eu vi um vídeo recentemente do foi um teste social, né? O homem tava com um carrinho de bebê no supermercado, o carrinho tava virado pra lá, então o bebê tava virado pra lá e tinha um negócio tapando aqui, né? E o homem tava aqui procurando coisa aqui no telefone, né? Olhando pro lado, e o bebê aqui. E a mulher foi lá, pegou o bebê do cara, trocou o bebê por uma abóbora e levou embora. Tava tudo filmando, né? E o homem aqui no celular, de lado, né? Sem ver a situação, e passou um tempo e ele não percebeu. Ele foi levando o carrinho assim, porque tava tampado, né? Ele foi levando o carrinho e uma abóbora, né? Então, são coisas que os homens tão difíceis de perceber. Mas tem que se ligar, tem que se ligar. O homem, ele é mais distraído, ele ele tá sendo criado nessa geração mais distraída. Então, precisa ter, ó, esses cliques. As mulheres, elas estão precisando, inevitavelmente, estão precisando dar essas acordadas, dar para os homens criarem atitude. E tudo que eu falo pra vocês, mais diretamente pra homens, eu tô falando pra mim também, tá? Então, esse vídeo aqui é pra você, homem, e pra mim, homem também, que quer ser uma pessoa mais, mais ligada, né? É essa busca que a gente precisa ter. Acontece, mano, tem que entender a nossa realidade. Eu ainda me sinto um cara que não tá preparado pra vida adulta. A gente nunca vai estar, né? Porque a gente vai se construindo ao longo do tempo. Mas a gente precisa criar essa maturidade. É maturidade. Aí vai se criando um senso de responsabilidade e tudo mais. Então, saber zelar, abrir a porta, pegar ou puxar a cadeira, esperar as pessoas, não deixar ela sozinha. Então essas são coisas de cavalheirismo, né? Respeitar o tempo da outra pessoa, não ficar atropelando, né? Querendo fazer alguma coisa e a pessoa ainda não querer, não tá no tempo dela, ela não quer, então tudo bem. Dar elogios, não só de aparência. Ah, como você tá bonita, teu cabelo tá bonito, seu sorriso tá bonito, tu é linda, essas coisas assim. Elogiar as atitudes, elogiar os valores bem formados, bem estruturados. Eu acho isso tão. É tão cavalheiro. Eu acho cavalheiro isso daí. São coisas bem. São elogios bonitos, né? Elogiar o quão honesta, o quão transparente essa pessoa é, o quão empática é essa pessoa, o quão cuidadosa, o quão amorosa essa pessoa. E eu acho que eu consegui ser bem claro nas minhas questões aí. O que é ser um homem, o que é ser cavalheiro. Os homens de hoje em dia, eles estão mais distraídos. Os homens de hoje em dia... Eu conversei com um amigo meu, ele mandou a seguinte mensagem. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Enfim, não. Ele mandou que... Eu perguntei pra ele, como é que estão os homens da nossa geração aí? Como é que tu enxerga? E ele, cara... Os homens da nossa geração, as pessoas, elas estão se fazendo de cachorro, estão imitando cachorro, né? Eles estão com essa criação aí de gênero neutro. Então acho que isso diz muita coisa. E diz muita coisa assim. Tava tendo uma conversa com uma amiga minha lá da igreja também, que ela comentou que a criação do feminismo é mais culpa dos homens. Os homens é uma bola de neve. Que eu fiquei pensando, fiquei refletindo sobre isso, né? É uma bola de neve. Homens mais afeminados foram criando mulheres mais
mais independentes, digamos assim, né? Mais revoltadas talvez com essa sociedade masculina e foram lutando contra o masculino, e o masculino foi ficando cada vez mais afeminado, e daí foi aumentando mais o feminismo, e daí o feminismo deixou os homens mais afeminados, tá ligado? Foi meio que uma bola de neve, mas com a gênesis, com o estopim do homem sendo cada vez mais afeminado, né? E o nível de testosterona dos homens estão diminuindo em torno de 50% por ano. Isso é maluquice, né? Há pouco tempo atrás, os homens tinham. Qual é que é a unidade de medida? São 750. Ai, não lembro qual é que é uma unidade de medida da testosterona. Mas. E agora tá 250, sabe? Então tá diminuindo drasticamente. E as pessoas elas estão ficando sedentárias, elas não estão fazendo mais luta, elas não estão mais fazendo academia, não estão erguendo peso, não estão mais lendo, não estão mais conversando com pessoas reais, estão só no digital. Cara, isso está destruindo a masculinidade. E uma dica aí pra vocês, então, homens, pra nós, homens, né, é pra correr atrás de ser um homem gentil, um cavalheiro, um homem que protege, um homem que passa confiança, um homem que é atento nas coisas. Então, esse é meu recado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aí o que é ser um homem. Quais são os valores de um homem. E como você enxerga, qual é o papel do homem na sociedade e como você enxerga os homens de hoje em dia. Comenta aí que eu quero saber, certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Inscrevam-se no canal aí. Eu vou começar a postar, mas esse canal vai ser mais pra reflexão, tá? Antes eu tava tentando postar pra monetizar, mas tá tudo bem. Sigam a Seu AP Imobiliária, que é o canal no YouTube da nossa empresa, da nossa imobiliária que eu trabalho. Então, eu estou produzindo muito mais conteúdo por lá. Tem vídeo toda quinta-feira sobre mercado imobiliário, investimento imobiliário, construção de patrimônio. Não, tem muita coisa, entrevistas com pessoas, né? São muitas histórias incríveis e de verdade você vai aprender muito sobre isso, tá? Bom, eu vou deixar o link do meu livro, tá aqui? O link do meu livro, que eu tive com a autoria, na descrição do vídeo aí. Finanças e negócios, ali tem tudo sobre planejamento financeiro, organização financeira, investimentos, tem coisas de negócios, então tem um pouquinho de contabilidade, tem criação de marca, tem organização financeira também para PJ, né, para pessoa jurídica, para empresas. E junto com o livro, o e-book, vocês vão ter 4 materiais incluídos sobre como começar a investir, como analisar uma empresa na bolsa de valores, como montar uma carteira de investimentos e uma planilha de controle financeiro para você se organizar para o seu ano, para sua vida inteira, beleza? Que é a planilha que eu uso também. Então eu espero que vocês tenham gostado e sejam independentes. Valeu. Sejam homens, sejam homens. Alguém tem que ser o adulto da sala, né?